Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de neuropsicologia das demências, agora nós vamos tratar de uma patologia cujo quadro principal diz respeito a um quadro demencial, que é a doença de Alzheimer. Dentre várias definições que existem para a doença de Alzheimer, eu creio que essa proposta por Smith em 1999, já, portanto, um pouco antiga, ainda consegue agregar numa única frase, numa única definição, os principais aspectos envolvidos com a doença de Alzheimer. Então, vai ser em cima dela que eu vou apresentar essa definição e já vou dar alguns aspectos importantes relativos à doença. Então, o que seria essa doença de Alzheimer? Uma afecção neurodegenerativa, progressiva e irreversível de aparecimento insidioso. Paremos aqui. Afecção neurodegenerativa. Isso já me deixa claro que o alvo de ação dessa patologia é o sistema nervoso central, cuja estrutura vai sofrer aí uma degeneração, sendo esta degeneração progressiva, ou seja, a partir do momento que ela se inicia, ela vai continuar, e irreversível, ou seja, ainda até o momento, não se tem um tratamento para impedir esta progressão ou para interromper definitivamente o curso da doença. De aparecimento insidioso, me diz o quê? Que os sinais começam bem leves, às vezes até imperceptíveis ao próprio indivíduo, mas que vão aumentando ao longo do tempo. Continuando, então, afecção neurodegenerativa progressiva e irreversível de aparecimento insidioso, associada ao envelhecimento. Paremos novamente aqui. Sabe-se que a população idosa é a que apresenta os maiores índices, a maior incidência aí da doença de Alzheimer, não é? Mas por que isso? Por ser uma doença progressiva, ela começa, nós temos os mecanismos de plasticidade que vão dando conta de suprir um pouco as funções que estão sendo acometidas, por esta degeneração, e desta forma os sinais demoram a aparecer, até que você tenha uma degeneração suficiente para gerar sinais visíveis que realmente incomodem a esse indivíduo. É necessário um tempo. Então, muitas vezes, esses sinais clínicos próprios da patologia só vão aparecer quando o indivíduo já está idoso. Mas isso não diz que a doença começou ali. Isso pode dizer que a doença só se manifestou naquele momento. Então, ela é associada ao envelhecimento, que é a população onde essa patologia vai se manifestar de forma mais evidente. Continuando, associado ao envelhecimento e com evidentes componentes genéticos. Isso é uma outra coisa que essa definição deixa claro. Há uma predisposição genética, não uma determinação, uma predisposição que aumenta o risco desses indivíduos que têm essa predisposição em desenvolver a doença, mas não determina que eles a desenvolverão, e que acarreta a perda de memória e diversos distúrbios cognitivos, Então, aqui já caracteriza o principal acometimento, que a gente vê nessa doença, que é a síndrome demencial, que nós já discutimos antes, caracterizada obrigatoriamente por uma perda de memória, por um comprometimento da memória, e também associado a esta perda de memória, outros distúrbios de característica cognitiva, comportamental, gnosias, linguagem, praxias, dentre outras. Linguagem, praxias, gnosias, dentre outras. Como nós já havíamos discutido em relação aos quadros demenciais de uma maneira geral, a incidência aumenta com o aumento da idade.
Lembre-se da estimativa, né, da Organização Mundial de Saúde para os quadros demenciais, né, para a sua evolução ao longo aí dos próximos 30, 40 anos, né, teremos um aumento muito grande, né, uma expectativa, né, de um aumento muito grande na quantidade de pessoas com diagnósticos de quadros demenciais, sendo que 70% disso deve ser diagnosticado com doença de Alzheimer, né? Mas sabe-se que esse aumento vai se dando quanto mais idosa está a população, né? O risco aumenta até os 65 anos, dobra a cada 5 anos após essa idade, né? Com uma perspectiva aí de que 30 a 50% da população acima de... Nós sabemos que ainda que a idade seja um fator, portanto, considerado de risco aí para o desenvolvimento da doença, outros fatores também podem contribuir para o aparecimento da doença de Alzheimer, né? Existe aí uma sugestão, né, de uma incidência maior no gênero feminino, né, portanto nas mulheres. Alguns autores consideram que essa preferência aí pelo gênero feminino poderia ser porque as mulheres sempre viveram mais, né? Os homens acabam morrendo antes por outros fatores, então a sobrevida maior da mulher, né, daria mais tempo para que ela desenvolvesse a doença de Alzheimer, portanto aumentando a incidência nesse gênero. A presença de traumatismos cranianos, lesões vasculares prévias, né? Alterações de tireoide, né, já têm sido sugeridas como fatores de risco. História prévia e familiar, né, de doença de Parkinson, história familiar de síndrome de Down, uma vez que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que essa doença parece que tem alguma ligação no seu componente genético com o cromossomo 21. Quando falamos dos aspectos fisiopatológicos da doença de Alzheimer, duas coisas têm que ficar bem clara e ficar em conhecimento, tá? É a formação das placas senis e dos emaranhados neurofibrilares. Em relação a essas duas formações, duas proteínas são importantes. Sempre esse dueto aí tem que aparecer. Toda vez que falarmos em placas senis, temos que lembrar que elas advêm de um probleminha relacionado com uma proteína chamada beta-amiloide. E toda vez que falarmos sobre emaranhados neurofibrilares, temos que saber, temos que lembrar que ela vai ter uma relação, que eles vão ter uma relação com uma disfunção de uma proteína do citoesqueleto, que é chamada proteína tau. Então, sempre assim, placas senis, problemas com a proteína beta-amiloide. Emaranhados neurofibrilares, problemas relacionados com a proteína tau. Como demonstra essa figura, tá? No lado esquerdo eu tenho uma representação, né, de um tecido neuronal normal, né? E na direita um tecido de um indivíduo com doença de Alzheimer. Então nós temos aí a posição, a localização dessas duas formações histopatológicas aí, né? Que são as placas senis, né, então relacionados com a proteína beta-amiloide alterada, que está entre os corpos celulares, tá? Então elas vão causar muita ruptura sináptica, ok? E os emaranhados neurofibrilares, eles se acumulam dentro da estrutura neuronal, determinando aí a sua falência e, portanto, a sua degeneração. Nesse slide, nós temos uma representação esquemática, né, de como ocorre a formação dessas placas senis. Então, veja, a proteína beta-amiloide que vai se acumular no fim, né, para a formação dessas placas senis, ela é formada, ela é sintetizada a partir de uma proteína precursora, que é chamada proteína precursora da amiloide, ou PPA. Essa PPA, ela é determinada geneticamente, né, por uma parte do cromossomo 21. Então, vamos seguir a sequência aí, né? O cromossomo 21, ele expressa essa proteína precursora da amiloide, né, a PPA, só que nesse processo há um erro. Essa PPA, ela já é sintetizada, ela já expressa
de uma maneira inadequada, né? Por uma alteração muito provável, né, que ocorre no cromossomo 21. Por isso, vamos lembrar que lá nos fatores de risco, né, a síndrome de Down, a presença de síndrome de Down na família, né, é um fator de risco para a doença de Alzheimer, uma vez, né, que uma das características patológicas da doença de Alzheimer, que é essa placa senil, né, essa proteína precursora da amiloide alterada aí, advém também de um erro envolvendo o cromossomo 21. Então, vamos seguindo, né? Então, eu tenho um erro no processamento dessa PPA, né? Essa PPA, ela se clivar quer dizer, ela é cortada, né? Lembra que a gente estudou isso na neurociência, né? As proteínas são feitas sempre muito grandes, depois elas precisam ser cortadas no tamanho ideal, né? Para que a sua função possa ser exercida no interior da célula, né? E esse corte é chamado de clivagem. Então, existe uma clivagem anormal, né, desta PPA, formando uma proteína, que é a proteína beta-amiloide. O que acontece com essa proteína beta-amiloide proveniente dessa clivagem anormal da PPA é que ela não é solúvel o suficiente. Então, essas proteínas começam a se agregar, né? Começam a formar fibrilas de beta-amiloide, que então são grupos, né, conjuntos dessas proteínas que vão se grudando, se agregando, né, em função de não serem tão solúveis quanto deveriam. E essas, então, esse conjunto, nessas fibrilas, né, das proteínas beta-amiloide, começam a se depositar. E este depósito é que forma, então, as placas senis, ok? Então, além dessa contribuição aí do cromossomo 21, que é suposta, né, estar participando aí dessa síntese inadequada da PPA, né, outras coisas também parecem influenciar naquela clivagem anormal da PPA para formar a beta-amiloide não solúvel, como está aí à direita da sua projeção, né? Então, tem a mutação da PPA envolvendo o cromossomo 21, mas também outros cromossomos parecem participar desse processo aí, né? Lembra da predisposição genética, então também o cromossomo 14 e o cromossomo 1 já foram citados em alguns trabalhos como possíveis, né, alterações aí que possibilitam a formação dessas placas senis. Histórico de hipóxia, né? O que é a hipóxia? É a redução da oferta de oxigênio para as células, né? Então, uma isquemia e a presença de toxinas, né? Dentre elas, alguns metais pesados. No caso dos metais pesados, nós também já discutimos isso no início da disciplina, falamos do alumínio, né? Em relação à doença de Alzheimer, então o alumínio parece que o seu acúmulo facilita essa formação aí das placas senis e também a presença de radicais livres em excesso. Também parece ser um problema. Então, na verdade, o que nós temos é que a PPA tem um problema na sua clivagem. Veja, esse esquema, ele mostra que a clivagem normal da PPA, né, quando ela é feita por uma enzima específica, que é chamada de alfa-secretase, ela gera fragmentos menores, né, da proteína amiloide, sem ação tóxica para o sistema nervoso. São fragmentos que são solúveis e que saem da célula, são liberados a partir da membrana e não vão se acumular nos espaços intercelulares. Já quando essa PPA é clivada por uma enzima alternativa, né, e esse mecanismo todo é gerado por um erro, né, de expressão genética, quando ela é clivada então pela proteína beta ou gama secretase, ela vai gerar uma proteína beta-amiloide, portanto uma proteína alterada, e essa então se acumula formando aí as placas senis. Na animação que se segue, vocês vão poder ver esse mecanismo acontecer. Aqui vocês podem ver a PPA presa à membrana, né, no seu processo de clivagem normal pela alfa-secretase, né, liberando essa proteína precursora da amiloide. Depois a gama-secretase vem para liberar o seu fragmento, né, que é a amiloide normal, que vai ser solúvel, né, no líquido extracelular.
Aqui na doença de Alzheimer, a beta-secretase é que cliva a PPA. Dessa forma, a gama-secretase encontra uma situação alterada ali, gerando a liberação, a síntese da proteína beta-amiloide, que não é solúvel, né? Então, essa beta-amiloide vai se agregando e formando as placas senis, que são, logicamente, tóxicas ao tecido nervoso e vão acabar rompendo sinapses. Em relação aos emaranhados neurofibrilares, né, nós já vimos que eles têm relação com a proteína tau. Essa proteína tau, ela é uma proteína parte do citoesqueleto. Nós também já nos referimos a ela quando estudamos o citoesqueleto do neurônio lá na disciplina de neurociências. Então, essa proteína tau, ela faz parte dos neurofilamentos, né? Que são bastante importantes para aquele transporte, né, de substâncias, principalmente pela estrutura do axônio, ok? Então, o que acontece para a formação desses emaranhados neurofibrilares? Existe uma alteração na estrutura, né, dessa proteína tau, ela tem uma hiperfosforilação, lembra que o fósforo é a nossa colinha molecular, né? E então, quando você tem uma hiperfosforilação, essa proteína muda muitas vezes o seu formato, e lembra que quando uma proteína muda a sua forma terciária, muitas vezes ela perde a sua função, né? E pode até se desestruturar, que é o que acontece com a proteína tau. Então, por conta dessa hiperfosforilação, ela se dissocia do citoesqueleto, né? Então, ela começa a se soltar, formando alguns filamentos soltos, né? Pareados a esse citoesqueleto, que começam a se depositar, né? E esse depósito da proteína tau aí desestruturada e solta do citoesqueleto é que acaba formando esses emaranhados neurofibrilares, como vocês podem ver nessa representação esquemática. Aqui nós temos o citoesqueleto, né, à sua esquerda, né, principalmente os neurotúbulos, né, aí no axônio, como eu havia dito, e na ampliação à direita, vocês têm a estrutura assim aí, né, da proteína tau, se dissociando desse citoesqueleto, né, por uma desorganização causada por aquela hiperfosforilação, e essa ruptura, né, desse citoesqueleto soltando essa proteína tau é que vai causando os emaranhados, o acúmulo dessas proteínas, gerando os emaranhados neurofibrilares, né? Lembrando que esses emaranhados se acumulam dentro da estrutura do neurônio, então eles são intracelulares, o que pode determinar a degeneração do corpo celular e da estrutura geral daquele axônio e do neurônio, obviamente. Na animação a seguir, vocês vão poder observar a formação desses emaranhados neurofibrilares. Então, aí a gente tem a proteína, os neurotúbulos, né? Onde eu tenho a proteína tau, ela é uma parte crítica aí, né, na manutenção da estrutura desse componente do citoesqueleto, né? Como eu disse, olha aí, responsável pelo transporte axoplasmático de substâncias. Por conta daquela hiperfosforilação, veja, essas proteínas tau se desestruturam, acabam se soltando do citoesqueleto e se acumulando, formando aí esses emaranhados dentro da estrutura neuronal, o que vai acabar gerando a sua degeneração. Com isso tudo acontecendo, né, as características clínicas da doença vão surgindo gradativamente, né? Nesse momento, o diagnóstico é possível de ser feito. É importante ressaltar que o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é clínico, tá? Baseado quase que unicamente no quadro clínico mesmo, nos sinais e nos sintomas que esse indivíduo apresenta. Na verdade, o diagnóstico feito, ele é considerado um suposto diagnóstico. O diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer usualmente é dado após a morte do indivíduo, quando através de um estudo histológico do tecido nervoso dele, pode-se comprovar a presença desses emaranhados neurofibrilares
e das placas senis. Só aí sim você pode afirmar, né, que efetivamente aquele indivíduo tinha, com certeza, uma doença de Alzheimer. Porém, né, no dia a dia, as características clínicas é que definem, né, esse diagnóstico, tá? Então, eles fazem uma avaliação neuropsicológica, né? Então, vendo a capacidade cognitiva, orientação, né, do indivíduo, faz uma história pregressa aí, uma anamnese familiar, né, para procurar aqueles indícios, né, possíveis que determinem o surgimento de uma doença de Alzheimer, aqueles fatores de risco, fazem uma batelada de exames para fazer um diagnóstico diferencial, procurando por outras doenças que poderiam determinar aquele quadro que não fossem a doença de Alzheimer, né, como um quadro depressivo, como um AVE, né, como outras patologias, aí, um traumatismo, Parkinson, sim? E por fim, então, esses exames todos em conjunto, excluindo outras doenças, alguns indícios familiares positivos, mas principalmente as características do quadro demencial estando fortemente presentes e ainda com aquele desenvolvimento, né, progressivo ao longo do tempo, acabam determinando o diagnóstico da doença de Alzheimer. Mas lembrando, esse diagnóstico é um diagnóstico provável em vida. Ele só é determinado mesmo pela ocorrência, pela visualização daquelas duas marcas histopatológicas, que são as placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Isso só vai poder ser feito após o óbito, ok? Então, como eu disse a vocês, o quadro clínico ele se baseia naquele que a gente já estudou para as demências, então inclui obrigatoriamente um déficit de memória, que no caso do Alzheimer se caracteriza, num primeiro momento, por uma amnésia anterógrada, né, que evolui gradativamente para uma amnésia retroanterógrada. Como acontece nos quadros demenciais gerais, essa alteração na memória deve ser acompanhada por outros fatores cognitivos, emocionais, comportamentais ou de linguagem. Como acontece aqui na nossa representação, né, a desorientação espacial, que nós discutimos, sendo aí um importante fator, porque associado à perda de memória, muitas vezes leva esse indivíduo a se perder, a não encontrar novamente o caminho de casa, e isso gera muitos problemas e muitas preocupações. Além disso, a pouca importância que se dá, na verdade, até uma inabilidade, né, no autocuidado, né, isso é uma evolução, os problemas de linguagem, né, a falta de iniciativa, sim? Então, isso vai levando o indivíduo a um quadro cada vez mais depreciado e que culmina, como nós discutimos, né, na fase terminal, aonde ele já não mantém mais relação nenhuma com ninguém, né? Já se dissocia completamente do meio. Como a degeneração dos neurônios na doença de Alzheimer ocorre atingindo o hipocampo, né? Que determina, logicamente, aquele quadro clínico referente à amnésia anterógrada, né? Um déficit de memória de curto prazo. E também uma outra região bastante importante, que é o núcleo basal de Meynert, né? Um dos componentes daqueles núcleos da base, né? E que estabelecem uma correlação muito importante com regiões corticais, como a área pré-frontal, né? Sendo que essas conexões usam fortemente como neurotransmissor a acetilcolina, né? Dentro do tratamento clínico, né, e sintomático, óbvio, porque esse tratamento não é um tratamento para cura, mas para reduzir os sintomas da doença, há o uso da terapia de reposição colinérgica, tá? Então, agonistas colinérgicos ou drogas que bloqueiam, né, aquela ação da MAO, né? Ou seja, a monoaminoxidase, que é a enzima que degrada
a acetilcolina na fenda sináptica, dessa forma deixando mais acetilcolina viável, né, para conseguir obter uma neurotransmissão mais eficiente, né? Então, vários fármacos são usados no intuito de melhorar as transmissões colinérgicas no cérebro desse indivíduo, tentando então reparar ou driblar um pouco, né, as perdas que ocorreram, tá? Então, o uso dessa terapia de reposição colinérgica ou de melhora dessa função colinérgica advém deste fato, né? Dessa degeneração do Alzheimer atingir fortemente esse núcleo basal de Maynard, que se projeta, né, que projeta os seus axônios de uma maneira muito importante para o córtex cerebral, e dessa forma e usa nesse processo a acetilcolina, né? Com essa degeneração você tem uma baixa de ação colinérgica e essa reposição externa, exógena, através da medicação, pode melhorar esta condição. Fora isso, é imprescindível, né, que esses indivíduos sejam atendidos, sejam abordados, né, por outras frentes, né, auxiliares aí, não médicas, não farmacológicas, né, como pelos psicólogos, pelos fisioterapeutas, né, de forma que possa ajudá-lo, né, no retardo dessas perdas que vão acontecer em virtude do processo degenerativo. Nós não repomos funções perdidas, às vezes até ganhamos uma coisinha ou outra, mas é sempre importante lembrar que este é um indivíduo em processo de degeneração, né? Então, por mais que façamos, ele sempre vai perder, mas o nosso trabalho é essencial para que ele tenha essa perda cada vez mais lenta. Conosco, ele tem uma vida melhor por mais tempo. Sem a gente, ele acelera essas perdas e acaba perdendo a sua independência funcional muito mais rápido. Assim, essa doença degenerativa vai acarretando gradativa perda da estrutura cerebral, como é possível ver nesta imagem, né, onde a gente vai vendo um alargamento dos espaços dos sulcos, isso em decorrência da perda do tecido, e isso, obviamente, acarreta em perda de função. Assim, a memória vai se esvaindo, as funções cognitivas e comportamentais se alterando. Isso traz uma grande angústia ao seu portador e àqueles que o cercam. Assim, é necessário dar a ele o suporte necessário, o suporte familiar, que é imprescindível, mas também um suporte técnico profissional de qualidade. E é isso que eu espero que com conhecimento vocês possam fazer. Desejo a vocês bons estudos e muito obrigada pela companhia.